Olá, Ryan Gracie. Uma honra para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você. Você pertence a essa lendária família Gracie, cheia de grandes campeões, grandes lendas da história do jiu-jitsu e da arte marcial. E é filho, também de um dos mais emblemáticos nomes da história do jiu-jitsu, que é o Ryan Gracie. Conta um pouco pra gente como é que começou a sua relação com o jiu-jitsu, a primeira lembrança que você tem de jiu-jitsu na sua vida, quantos anos você tinha, enfim. Conta um pouco pra gente do início dessa relação no mundo do jiu-jitsu. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com você. Meu tio já veio aqui, a galera, então para mim é uma honra estar participando desse canal, dessa entrevista. Cara, na verdade, a primeira lembrança que eu tive com o jiu-jitsu, eu não consigo te dizer assim, porque desde que eu nasci, né, eu já nasci praticamente com kimono, então eu já nasci desde bebê brincando, né, com meu pai, com a minha família, enfim. Não consigo lembrar de um momento assim, primeiro momento que eu tive contato com o jiu-jitsu, porque já faz bastante tempo, então minha vida toda eu tenho treinado, né? Claro que bebê, assim, você não treina, mas você brinca e inconscientemente você tá aprendendo um pouco, né? Ryan, sua família é cercada de lendas, recheada de grandes lendas do mundo do jiu-jitsu, desde a época dos grandes mestres Carlos, Hélio, passando pelo Robson Gracie, seu avô, Hollis, Rickson, Ralph, Royce, Royler, enfim, Ralph, Roger, todo mundo, Hillion, todo mundo aí da história da família, até os atuais aí, Kron Gracie, o Neyman, enfim. Se colocar aí todo mundo da história da família, quais que foram os seus grandes ídolos dentro da família Gracie? Quais são as pessoas que você tem como ídolos principais? Poxa, se eu ficar falando, eu vou ficar aqui até amanhã, porque são tantos, entendeu? Não é só um. Eu tenho admiração por todos. E todas as gerações contribuíram com o jiu-jitsu, principalmente, né, o Carlos e o Hélio. Mas assim, meus tios, meus primos, né, meus avós, entendeu? São muitos ídolos, muitas pessoas que eu admiro dentro da família e que contribuíram com o jiu-jitsu de uma forma incrível. Ryan, agora falar um pouco do seu pai, o finado Ryan Gracie. Conta um pouco pra gente, apesar de quando ele faleceu, você tinha 6 para 7 anos. Conta um pouco pra gente é, como que era a sua relação com ele dentro do jiu-jitsu. Se você ainda se você chegou a fazer algum treino com ele, que chegou a dar tempo assim de você treinava com ele, se você tem lembrança de você e ele treinando jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente dessa sua relação com ele dentro do jiu-jitsu. Claro, assim, a maioria dos pais brincam com os filhos de futebol, né, de diversas coisas. E eu brincava com meu pai de treinar. Então a brincadeira era, ele tinha um ringue no meio da sala, no apartamento dele em São Paulo. Então eu ia pra lá, ficava brincando com ele. Então tem, muitas pessoas perguntam isso pra mim, é engraçado, né? Porque se perguntam se eu tenho lembranças dele. E por mais por mais que eu tinha 6 para 7, acho que foi uma semana depois do meu aniversário de 7 anos que ele faleceu, eu tenho muitas lembranças sim. E as mais fortes é a gente treinando, a gente brincando de jiu-jitsu na sala. E, enfim, ele me buscando na escola, tem muitas lembranças assim. Ryan, conta um pouco pra gente como é que eram as características do Ryan que você lembra, né? Muita gente que não conheceu ele tem a imagem dele de ser uma pessoa de temperamento forte. E você que foi filho dele, como é que era ele, o pai Ryan Gracie? Era um pai carinhoso, que dava muito presente, contava caso, como é que era? Como é que era o pai Ryan Gracie? Conta pra gente. Isso é engraçado também, porque muita gente vem pra mim, né, contar a história né, que meu pai era bravo, enfim, né? E aí hoje em dia tudo bem, mas eu lembro quando eu era pequeno eu ficava, poxa, mas esse não foi o cara que eu conheci então, porque comigo, entendeu? Era um coração
gigante, um pai, porra, maravilhoso, carinhoso e estava sempre presente comigo. E, cara, foi assim, realmente é aquilo que você falou, muita gente não conhece, tem uma imagem diferente, mas eu que pude conviver o suficiente para conhecer ele de verdade, né? E eu tenho uma imagem totalmente diferente que, que assim, os amigos dele têm. E eu tive o privilégio de poder, né, conhecer ele, assim, esse lado dele, carinhoso e de coração aberto. Hiram, ainda falando do seu pai, né, esse mês, exatamente esse mês, completa 12 anos da morte dele. Com certeza deve ser um momento pesado para você, enfim, né? E que a saudade bate mais forte, com certeza. Mas eu gostaria que você falasse pra gente, né, qual o legado principal que o seu pai, Ryan, deixou na sua vida que você carrega para sempre. 12 anos, é. Passa rápido, parece que foi ontem. Mas passou esse tempo todo e o legado dele continua. Então, eu acredito que o maior legado que ele deixou, assim, aqueles que realmente conheceram ele estão até hoje carregando a bandeira. Até muitas pessoas que não conheceram e eram fãs dele e, né, admiravam ele, carregam a bandeira hoje. A família que ele deixou em São Paulo, várias faixas pretas. E eu, que eu tenho certeza que eu vou continuar aonde estiver, aonde eu estiver, eu vou representar o nome dele, representar ele e tentar orgulhar ele deixar ele orgulhoso aonde ele estiver. Então acho que o maior legado foram aqueles que conheceram ele. Todo dia que eu vou em algum lugar eu conheço mais uma pessoa que conhece uma história, né, que teve com ele e que, enfim, que a pessoa tem gratidão por ele. E esses amigos que ele realmente fez pra eternidade, entendeu? Isso eu não vejo com mais ninguém. Eu vou pra São Paulo e eu vejo que os caras realmente são a família dele. Eu acho que isso também sou muito grato por ele, porque ele foi embora, mas deixou uma família aqui pra mim gigantesca. Não a família Grace, mas a família que ele fez, a família que ele conquistou em São Paulo, principalmente. As faixas pretas e todos os alunos dele que eu tenho grande admiração e agradeço ele. Hiram, teve aquele famoso documentário, né, que foi feito sobre o seu pai, em que de um lado você, a Kira e a sua tia Flávia defendendo o seu pai, falando das qualidades dele, e do outro lado o Valide, o Hugo e o Eugênio, né, estavam criticando a postura do seu pai, algumas coisas. E pouco tempo depois eu entrevistei o seu tio Renzo e ele criticou bastante esse documentário e criticou bastante o Valide, né? Ficou revoltado que o Valide falou do Ryan, o Ryan, né, já não está mais aqui para se defender, enfim. E aí depois começou aquela grande confusão entre o Valide e o Renzo. Você que assistiu aquele documentário também, né, que participou dele, o que você sentiu, né, quando você viu aquele documentário e viu, escutou que o Valide falou sobre o seu pai, enfim, o Eugênio, o Hugo, o que você sentiu naquele momento e qual o recado que você tem para dar para as pessoas que continuam ainda criticando a história do seu pai? Então, esse documentário aí, eu esqueci o nome do cara agora, eu acho que é Marcelo. Ele foi lá em Nova York e aí ele veio com uma proposta super maneira de fazer um documentário sobre o meu pai. E eu falei, pô, claro, que maneiro. Fui, gravei com ele, minha tia gravou com ele aqui no Rio, minha prima também, se não me engano, meu avô, né? E aí a apresentação, o documentário foi totalmente diferente da proposta, entendeu?
Então ele, pô, eu quero fazer um documentário para homenagear seu pai, enfim, né? E aí eu fui amarradão e fiz com ele, né? Gravei, né? Eu tentei ajudar de qualquer forma. E aí apresento no dia que eu assisti, né? Você vê o documentário, acho que tá no YouTube ainda. Você vê que tem eu, minha tia, enfim, 4 pessoas falando bem e uma galera falando mal. Mas isso sempre vai ter gente falando mal. Mas é uma parada que eu realmente não admiro, né? Na verdade, eu tenho. Assim, você tá falando mal de uma pessoa que não tá nem aqui pra se defender, entendeu? E ao mesmo tempo você não tem respeito pela família da pessoa, pelo filho da pessoa, pela mãe da pessoa, entendeu? Imagina acontece alguma coisa com o Valide, Deus queira que não, mas enfim, eu vou lá e faço um vídeo esculachando ele, entendeu? Imagina como é que a mãe dele vai ficar. A mãe perdeu um filho, imagina como o filho dele vai ficar, não sei se tem filho, mas entendeu? Hugo Duarte, eu sou amigo da filha dele. Eu jamais falaria alguma coisa dele, entendeu? Imagina ele acontece alguma coisa com ele, eu vou, entendeu? Eu tenho respeito pela família deles, eu não jamais faria o contrário, jamais faria o que eles fizeram. Por respeito à família e por eles não vão estar aqui para se defender, como é que eu vou falar com uma pessoa que não está aqui? Mas isso foi tudo mal entendido, eu acho. Eu depois né, que teve esse documentário, eu conversei com o Valide pessoalmente, conversei com o Hugo Duarte. É, e, cara, assim, eu acho que teve uma grande culpa do repórter também, porque tem umas pessoas que vieram me falar, não o Valide e o Hugo, né, mas umas pessoas que vieram me falar que ele estava instigando tipo assim, fala uma besteira aí do Ryan, fala alguma coisa aí, querendo que falasse mal. Então os caras ali no momento, no impulso, falaram erradamente, mas eu já me entendi com eles e tudo foi um mal entendido. Mas assim, o que eu aprendi disso tudo é que é totalmente uma lição que a gente pode aprender disso tudo é que é totalmente errado você falar de alguma pessoa que não está aqui para se defender e principalmente pela família dela. Se você tem um pouco de respeito, um pouco de noção, você jamais vai fazer esse tipo de atitude. Foi o que eu falei. Imagina você perde um filho e aí você vê, entendeu, pessoas falando mal do seu filho, enfim, ou pai, irmão, entendeu? Eu jamais faria isso. Mas hoje em dia tá todo mundo se entendeu, praticamente. E eu acho que isso aí foi uma lição para todo mundo para aprender, né, que não se deve falar mal dos outros. Se quiser falar alguma coisa, que fale pessoalmente, não, né, quando ele já não tá aqui. Hiram, depois desse documentário, né, o Renzo, uma vez que eu entrevistei ele aqui para o canal, ele utilizou uma das perguntas, ele fez questão de criticar esse documentário, criticou bastante o Valide, e daí gerou uma grande confusão entre os dois, né? E começou aquela troca de farpas entre os dois nas mídias sociais, enfim. E né, falaram que tinha uma luta que a luta já estava marcada, enfim. Mas até hoje essa luta não saiu do papel entre o Valide e o Renzo. Você, né, que convive direto com o Renzo, você acha que essa luta vai sair, né? Se ela vai acontecer um dia entre o Valide e o Renzo, e se ela acontecer para você, como que você acha que vai ser o resultado final dela? E se você vai estar no camp do Renzo para ajudar ele a se preparar para essa luta? Assim, realmente eu não sei se dizer se essa luta vai acontecer ou não, mas eu vi que ele já tem até marcado uma data, enfim, mas já até passou a data. Então eu realmente não sei te dizer. Claro que eu vou estar do lado do meu time, mas é uma dúvida grande se vai acontecer ou não. Harold, a gente sabe que você é um faixa azul, já com um nome consolidado dentro do jiu-jitsu, né? Já uma das revelações
já tem títulos dentro da faixa, né? Luta na categoria e no absoluto também, né? E a gente sabe aí, conversando com o Renzo, com o Ralph, que você está tendo uma evolução muito rápida dentro do jiu-jitsu. Gostaria que você falasse, né, o seu planejamento dentro do jiu-jitsu, se você pensa de continuar disputando os campeonatos mundiais até chegar na faixa preta, tem o sonho de ser campeão mundial na faixa preta também, enfim. Qual que é o seu planejamento dentro do mundo do jiu-jitsu? Foi isso que você falou. Continuar lutando todos os campeonatos, principalmente mundial, pan-americano, europeu, né, todos esses e todo ano ir evoluindo um pouco e até chegar na preta e representar minha família, continuar o legado que eles começaram e ser campeão de jiu-jitsu. Não só uma vez, espero que eu consiga, né, ao lado deles, representar minha família diversas vezes no campeonato mundial e aonde quer que eu vá. Mas a minha meta é essa, ser campeão de jiu-jitsu, treinar e representar minha família. Hiron, você que boa parte do seu tempo fica nos Estados Unidos, né? Conta um pouco pra gente como é que é a sua rotina de treinamento de jiu-jitsu. Quem que é o seu principal mestre? Seria o Renzo mesmo? E a gente sabe que você treina com o Hollis, com o Gregor, né, com outras pessoas da família também que trabalham diretamente com o mestre Renzo. Conta um pouco pra gente, né, como é que é a sua rotina de treinamento de jiu-jitsu na academia do Renzo. Lá na academia do Renzo, acho que é a academia que mais tem Grace hoje em dia. Tem Neymar, Robicinho, Gregor, Igor, Hollis, Renzo, tem a galera. Então, Kiwan tava lá também, Rones, então tem bastante gente. Mas eu acredito que isso assim, algo que me puxa, né? Que me empurra. Então isso só me ajuda. Tá com a minha família ali todo dia treinando. Treino bastante um pouquinho com todo mundo, né? Tô ali 24 horas. Então eu treino 3 a 2 vezes por dia. E aí quando eu tô chegando perto do campeonato, pro camp do campeonato, eu treino mais. Mas estar ali com eles e realmente aprender com eles, isso pra mim é uma diferença gigante que eu não tenho em nenhum outro lugar. Eu treino bastante também com pé de pano, né? Sou amigo dele e do Renan. O pé de pano foi um grande amigo do meu pai. E outro cara, pô, sensacional que teve uma carreira no esporte. Não acredito que um dos melhores de todos os tempos. E treino muito com o Gordo, quando eu posso, vou pra Miami. Gordinho, Roger, né? A gente passou, eu, Renan Cruz, filho do pé, e o Eduardo Roque, a gente passou 3 meses em Londres, no começo do ano. Aí lá a gente treinou com o Junão, treinou com o Charles Negromonte, Kiwan, Luciano, Cristóvão. Então, assim, uma galera, né? Sempre a gente está sempre tentando aprender de todo mundo, né? E poder treinar com o Roger, treinar com pé de pano, treinar com gordo, com a minha família, entendeu? Que foram os melhores de todos os tempos, essa galera. Para mim é uma honra e os ensinamentos são, assim, né? São de qualidade. E eles realmente lutaram, realmente, né, viveram aquilo que a gente quer viver. Então, se tem alguém que a gente, algum grupo de pessoas que a gente deve tentar aprender ao máximo, são eles. Ryan, você é um competidor de jiu-jitsu que já vem se destacando, né, dentro da sua faixa e com certeza vai fazer, vai fazer um grande estrago aí quando você subir para outras faixas até chegar na faixa preta. E você com certeza acompanha os mundiais, os campeonatos, enfim. Se você fosse colocar hoje
Quais os 5 maiores lutadores de jiu-jitsu para você? Pode ser de qualquer peso, pode ser desde o leve até o pesado, enfim. Quais as 5 pessoas que praticam jiu-jitsu de competição que você tem mais admiração? Eu acho que os que eu admiro, assim, pensando rápido, Lucas Lepre, Bruno Malfacine, Bochecha, João Gabriel, Márcio André. Tem a galera que... Isso não só pelo jiu-jitsu dele, mas eu acho também que pelo caráter de cada um. É difícil você ver um cara que chegou no topo, como esses nomes que eu falei chegaram, sendo mau caráter né, assim, não tendo uma atitude como o jiu-jitsu deles, né? Então, pensando rápido aqui, são alguns nomes de pessoas que eu admiro dentro do jiu-jitsu. E foi o que eu falei, não só o jiu-jitsu, mas o caráter também da pessoa. Falando em Renzo Gracie, né, no seu tio, eu vejo muitas fotos de você com ele, enfim, né? O fato do seu pai ter falecido, você ainda era bastante jovem, né? E o seu pai era muito ligado com o Renzo, o irmão dele. Conta um pouco pra gente, né? Qual que é a relação que você tem direta com o seu tio Ralph, também outra lenda do jiu-jitsu, com o Renzo. E o Renzo, né? A gente vendo assim, dá a impressão que ele também, além de ser tio, é como se fosse um pai também pra você, né? Um mentor, assim. Conta um pouco pra gente, né, da importância do seu tio Renzo Gracie na sua vida, ele que ajuda muita gente da família, né, várias pessoas da família trabalham diretamente com ele na academia, enfim. Conta um pouco pra gente da importância do Ralph e do Renzo na sua história de vida. O Renzo e o Ralph ajudam muita gente mesmo. Então eles são a inspiração. Se eu chegar aos pés de onde eles chegaram, perto, eu tô contente, né? Poder aprender com eles o que eles viveram, o que eles passaram, né, de luta e sabedoria de vida mesmo, assim, é uma honra pra mim. O que eu puder aprender, eu tento ao máximo e fico perturbando eles para eles me ensinarem. Mas a relação que eu tenho com eles é muito maneira. Lá na Volta eu tô direto com o Renzo, aqui no Brasil o Ralph tava aqui também, eu fico aqui com ele, na Califórnia, enfim. A gente tá sempre junto e até quando eu tô viajando eu mantenho contato com eles. E pra mim, eu vejo eles como um exemplo a ser seguido. Então, eu acho que todo mundo devia aprender um pouquinho com eles e eu poder conviver de perto e ver eles de perto no dia a dia, pra mim é uma honra. Rara, eu vou fazer uma pergunta sobre o jiu-jitsu atual, né? Muita gente da família, até o pessoal mais old school, tem aquela coisa do jiu-jitsu como defesa pessoal e não gostam muito do jiu-jitsu de competição. E muita gente da família Gracie gosta bastante do jiu-jitsu de competição, né? E une a parte de defesa pessoal com a parte de jiu-jitsu. Você, na sua rotina de treinos, você também treina o jiu-jitsu como defesa pessoal ou treina somente o jiu-jitsu na parte de competição? Conta um pouco pra gente como é que é dividido a parte de defesa pessoal e a parte de competição na sua rotina de treinos de jiu-jitsu. Na verdade, eu acho que não que eles não gostam de jiu-jitsu esportivo. Eu acho que eles estão vendo né, que é verdade, essa falta de defesa pessoal nas academias, que é importantíssimo a defesa pessoal para todo mundo, tanto para um atleta de alto rendimento como para uma pessoa que, assim, advogado que tá indo treinar por hobby, porque você nunca sabe o que vai acontecer, entendeu? E no jiu-jitsu esportivo, assim, você pode conseguir se virar, provavelmente vai saber se virar se você for não atleta de jiu-jitsu. Só que existem várias posições, enfim, várias situações que você não tem no treino. Por exemplo, no treino não pode soco, né? Chute, isso no jiu-jitsu esportivo. E aí você vai acontecer, assim, pode acontecer uma situação na rua e você não está preparado para aquilo. Mesmo que você treine bastante. Então, você pode até conseguir se virar, porque você sabe jiu-jitsu, mas
Se você soubesse defesa pessoal, seria muito mais fácil. Então, principalmente para as pessoas que não são atletas, eu acho que é de extrema para todo mundo, mas para os que não são atletas, eu acho que é de extrema importância que treine defesa pessoal, né? Porque são, são situações diferentes que você não tem num treino, né? Por exemplo, o treino começa de joelho. Essa já é uma situação, né, que já se descarta, porque quando que você vai estar na rua e alguém vai te atacar de joelho? Assim, pode acontecer, mas, né, a chance, na maioria das vezes, você vai estar em pé. Então isso aí já muda tudo, completamente. Não tem soco, não tem, enfim. Eu acho que o jiu-jitsu esportivo é importantíssimo, né? Mas a defesa pessoal tem a mesma importância, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Então, não só para ensinar para os seus alunos, mas para se defender. Então, tanto para as pessoas que treinam como hobby, tanto para os atletas que treinam em alto rendimento, tem muita faixa preta que não sabe uma defesa pessoal. Faixa preta, assim, competidor, faixa preta que dá aula. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem se perdendo e acho que todas as academias tinham que investir em passar esses ensinamentos, porque ele é de extrema importância para todo mundo. Hiron, a gente sabe da história fundamental que a família Gracie tem, além, né, do jiu-jitsu, a parte do vale tudo, que posteriormente se transformou em MMA, com as regras mais definidas. Então, desde o grande mestre Carlos Gracie, que foi o primeiro Gracie a fazer uma luta de vale tudo, até os dias de hoje, com Neyman, com Kron lutando, a gente sempre vê, né, uma pessoa da família Gracie, pelo menos, representando a família dentro do MMA. Então gostaria que você, e eu sei que você treina outras modalidades além do jiu-jitsu, se eu não me engano você treina Muay Thai, você treina boxe, se você também tem esse pensamento de, você ainda é muito novo, mas de aqui a alguns anos você representar a família também lutando MMA. Se você tem esse pensamento e você se vê em qual categoria lutando MMA. Tem um pessoal, tem uma galera grande da família lutando agora. Tem o Neyman, Robicinho, Kiwan, Kron, Renzo lutou esse ano, Ralph assinou com o ONE FC, eu acho. Então tem bastante gente. E hoje o meu foco, na verdade, é 100% jiu-jitsu. Quando eu me mudei para Nova York, eu queria fazer muito MMA, queria ser lutador de MMA. Não pensava, assim, não tinha essa visão de competidor de jiu-jitsu. E aí eu comecei a lutar, comecei a me apaixonar como eu disse, comecei a me apaixonar pelo jiu-jitsu, pela arte marcial. E hoje meu foco é 100% no jiu-jitsu. Acho que talvez um dia eu possa migrar para o MMA, mas, né, quem sabe. Hoje é jiu-jitsu. Talvez um dia. E, pô, com certeza vai ser uma honra representar minha família no MMA. Hiron, você, né, nasceu nessa família lendária, né? Você é bisneto do grande mestre Carlos Gracie, né? A pessoa que aprendeu, né, do jiu-jitsu do Conde Coma, né? Você é sobrinho bisneto do grande mestre Hélio Gracie, né? Das figuras mais importantes dentro da arte marcial no mundo. Enfim, todo mundo faz parte da sua família. Hillion, Rickson, Royce, Helson, enfim, é sobrinho do Ralph, do Renzo, né, da família lendária, neto do Robson, enfim. É de uma família recheada de grandes astros, né, da história do jiu-jitsu, pessoas famosas no mundo todo. E com certeza é uma pressão muito grande, né? Você, filho do Ryan, que também foi um grande competidor, lutou vale tudo, lutou jiu-jitsu de competição, enfim. Conta um pouco pra gente qual a pressão que você sente sendo um Gracie e como que você lida com essa pressão, né? Que é uma família de grandes competidores, de grandes vencedores. Qual a pressão que você sente fazendo parte da família Gracie? Então, na verdade, meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, eu participei quando eu tinha 15 anos. 15, 16,
15 ou 14, um negócio desse. Então não faz muito tempo. E porque eu não gostava de lutar jiu-jitsu, eu só lutava judô, que era um esporte que uma arte marcial que eu não sentia pressão, não sentia responsabilidade de ganhar. Então eu lutei alguns campeonatos de judô quando eu era mais novo, mas jiu-jitsu só quando eu me mudei para Nova York com 15 ou 14 anos, agora eu tenho que ver. Mas, na verdade, a pressão era eu que me colocava, não era pela minha família. E tanto que eles falavam, minha tia, enfim, meus tios, né? Você pode ser o que você quiser, pode ser advogado, pode ser médico, pode, né, enfim, ser o que você quiser, mas você vai treinar para ser um campeão. E aí eu fui treinando contra a minha vontade, né, que eu não gostava de ir pra academia. E aí quando eu me mudei para Nova York, foi quando eu realmente, assim, me apaixonei pelo jiu-jitsu, pela arte marcial e comecei a me dedicar para ser campeão, né? E eu acho que isso tudo, cada coisa tem seu tempo, cada pessoa tem seu tempo também. E o que eu falei de pressão, eu acho que serve para tudo na vida. Às vezes as pessoas, né, podem estar botando pressão ou não, mas quem decide aceitar essa pressão e sofrer por qualquer coisa na vida é você. Então eu acho que isso é uma questão da sua cabeça mesmo. E aí a sua decisão de parar e, né, enfim, sofrer por essa pressão ou por o que seja. E não passar por cima disso. E hoje eu venho aprendendo a lidar com essa pressão. Eu acho que na verdade não é um inimigo, é um aliado que me empurra, que me faz querer representar minha família, me faz que, né, dar o meu melhor. Então hoje eu vejo essa pressão que eu me coloco como um aliado, né? E eu acho que para todo mundo, em tudo na vida, é sua decisão de querer aceitar qualquer coisa, enfim, eu digo pressão ou, né, medo ou o que for, ou não, entendeu? Então eu acho que depende muito de cada um. E hoje, como eu disse, venho aprendendo a lidar. Iron Grace, uma honra para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você. Né? Já tive a honra de entrevistar algumas pessoas da família Grace, dentre elas os seus tios Ralph e Renzo, que sempre elogiaram bastante você, né? Pela sua postura, pelo seu talento como lutador de jiu-jitsu que você vem demonstrando, e também pela pessoa humilde e bacana que você demonstra ser. Então gostaria que você deixasse um recado final para as pessoas que admiram você, que enxergam em você o futuro da família Grace. Gostaria que você deixasse um recado, pode falar o que você quiser, esse espaço é seu para você deixar o seu recado final. E falar que foi uma honra conversar com você. Tamo junto, campeão. Os. Poxa, muito obrigado. Parabéns pelo canal, tá cada vez mais maneiro. Só conteúdo maneiro. E foi um prazer conversar com você aqui. E, cara, o recado que eu quero dar, acho que vai especialmente para todos os atletas de jiu-jitsu que vêm competindo, é que, assim, antigamente tinha isso, né? Tinha, mas muito pouco. Hoje em dia você vê cada vez mais de mudar de time, né? Às vezes por uma proposta. Eu acredito que existem exceções, às vezes realmente a pessoa necessita, enfim, né? Uma proposta irrecusável, dependendo da situação da pessoa. E não tô aqui para julgar ninguém, mas o que eu vejo, assim, a maioria das pessoas que trocam de time é por muito pouco, por uma ilusão de benefício, enfim. Quando você faz isso, você está largando o seu time, você está largando a sua família. Eu vejo o meu time, né, como a minha família. Então, como é que eu não vou lutar pela minha família? Como é que eu não vou lutar para representar, né, o legado que meus tios fizeram, que meu avô fez, que meu bisavô fez, que meu tio bisavô fez? Então, como é que eu vou representar, assim, é uma coisa que não existe para mim, né? Então, eu realmente não sei essas pessoas que trocam de time, que largam um professor por muito pouco, né? Não sabem o significado de lealdade. Eu realmente não sei quando elas pisam no tatame, o que elas pensam. Porque, assim, você. Eu luto para representar minha família, eu luto para orgulhar meu time, eu luto para. Eu olho para trás, claro que para mim, mas, assim, ninguém vai a lugar nenhum sozinho.
Então eu sou muito grato pelos meus tios, por todas as pessoas que eu aprendo, pelo Pé de Pano, pelo Gordo, pelo Roger, Gregor, Igor, todo mundo da minha família, Renzo, Ralph. E toda vez que eu piso no tatames eu carrego eles comigo. Então, uma pessoa assim que muda de time, não sei realmente o que eles pensam. Muito. Mas foi o que eu disse, eu acredito que existem exceções sim. Pessoas que realmente, né, precisam mudar, né, pela situação delas, isso eu não julgo, acho que realmente existem propostas irrecusáveis, mas foi o que eu disse. A grande maioria larga o time, seu professor que doou tempo, doou suor, doou muita coisa por muito pouco, né? Então, você tá com ele nos momentos, ele tá com você nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos de derrota, e aí muitas vezes você vê o atleta começa a ganhar e larga o professor, entendeu? Então eu acho que isso é algo que realmente devia ser pensado, né? E gratidão hoje é um negócio muito difícil né, que tá cada vez acabando, cada vez tá sendo mais difícil de ver no jiu-jitsu. Gratidão pela equipe. Mas é isso. É, quero agradecer você pela entrevista. Foi maneiro esse bate-papo com você aqui. E um abraço para todo mundo. Valeu.